Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar sobre ansiedade. Quem em pleno século XXI não é ansioso, levante a mão. Em algum momento da sua vida não sofreu de algum nível de ansiedade? Levanta a mão aí, que eu quero ver. Com certeza, todos nós, em algum momento da nossa vida, maior ou menor grau, a gente já teve ansiedade. E isso é o mal do século. A depressão e a ansiedade é o mal que atormenta o século XXI, as pessoas, a sociedade do século XXI. Porque vivemos uma vida tão agitada, vivemos com várias expectativas, querendo fazer várias coisas ao mesmo tempo, que é quase impossível não ser uma pessoa ansiosa. Mas eu venho falar algo bom. Existem maneiras de controlar ou até diminuir, de acabar de vez com a ansiedade. Eu falo aquela ansiedade que leva a adoecer, não a ansiedade normal. Porque o que é ansiedade? Ansiedade é um mecanismo de defesa do organismo, da sua psique. É um mecanismo de defesa que te protege de uma ameaça futura. Te protege de uma ameaça futura. Diante de uma ameaça, você entra num estado ansioso. O seu corpo entra num estado de ou ataque ou fuga. Isso é normal para qualquer ser humano. Isso nos protege, até certo ponto, nos protege de nos meter em encrenca, nos protege de um perigo iminente. Exemplo, eu posso dar um exemplo aqui, um cachorro. Você está passando na rua e encontra um cachorro bravo te encarando, rosnando para você. O que acontece? Você pensa logo, ele vai me atacar. E quando você pensa isso, você tem sentimento de angústia, de medo, de apreensão. Quando você sente angústia, medo, apreensão, porque você pensou que ele iria te atacar, veja bem que eu estou falando do futuro, ele nem te atacou ainda. Mas você se depara com a cara feia, com o cachorro rosnando e fala logo, ele vai me atacar. Então você pensou, você sentiu. Quando você sente, o seu corpo reage, o seu corpo entra num estado de alerta. Você começa a suar frio, você começa a ter o coração acelerado, a sua respiração fica ofegante. Isso tudo é o quê? É um estado ansioso. Você ali naquele momento, prevendo futuro, prevendo um ataque do animal, o seu corpo reage. Ou você vai atacar aquele animal com pau, com pedra, ou você vai fazer igual eu. Corre. Só o animal olhar para mim, eu simplesmente volto. De onde eu estiver, eu volto, eu pego outra rua. Ou então, se ele não estiver olhando para mim, mas eu passo na rua, a rua está deserta, é só eu e o cachorro, eu evito olhar até para a cara do cachorro, porque eu tenho um pavor que ele ache que eu estou encarando ele, chamando ele para briga e me ataque. Então eu passo no cantinho lá do outro lado da rua, olhando para o lado oposto do cachorro, para que ele em nenhum momento se sinta ameaçado por mim e queira me atacar. Né? Então eu sou de fugir. Tem outros que encaram, que pega pedra, pega pau e cai para cima do cachorro. Eu já sou de fugir do cachorro. Mas o que eu quero dizer com isso é um estado ansioso. Isso é normal, você pensar que o cachorro vai te atacar, você sentir angústia, você sentir palpitação, a respiração ofegante, é normal. É uma defensiva da sua psique, é um mecanismo de defesa da sua psique, que faz te livrar de algo pior, né? No futuro. Mas os frutos da ansiedade é prejudicial, porque uma pessoa que vive ansioso é uma pessoa que não tem paz, é uma pessoa que não é feliz, é uma pessoa que não aproveita o presente, porque está com excesso de futuro. Uma pessoa ansiosa é uma pessoa que tem excesso de futuro. Eu lembro que a minha mãe, ela não aproveitava muitas coisas do presente, porque ela dizia assim, mas se amanhã eu não tiver isso, hoje eu tenho. Então eu não vou aproveitar hoje porque amanhã eu vou querer ter de novo e não vou ter. Ou seja, porque ela poderia não ter amanhã, ela não desfrutava do que ela tinha hoje. E muitas vezes eu vi isso acontecendo. Ela não desfrutava do hoje porque ela pensava, se amanhã eu não ter isso, eu vou
ficar frustrada. Então eu não quero nem hoje, porque amanhã eu posso não ter. Ela não vivia o hoje, ela não desfrutava do hoje, preocupada com o amanhã. E ansiedade vem de três formas. Primeiro, biológica. Já é comprovado cientificamente que um bebê, a partir do 3º mês da gestação, dentro da barriga da sua mamãe, ele já sente as emoções, o gosto, né? Tudo que passa pela placenta. Os hormônios da mãe passam pela placenta. Se a mãe é uma pessoa feliz, é uma pessoa alegre, é uma pessoa tipo que não se preocupa com amanhã, que está bem no seu casamento, está recebendo amor do esposo, da família, está naquela expectativa boa, aqueles hormônios da serotonina, os hormônios da dopamina que a mãe está gerando no estado de felicidade e plenitude, vai passar pela placenta para o bebê. O bebê sente, o bebê se sente feliz, o bebê se sente confortável. Mas se a mãe é uma pessoa estressada, é uma pessoa ansiosa, é uma pessoa irada, é uma pessoa reclamona, é uma pessoa angustiada, né? Às vezes está numa relação doentia, está numa relação disfuncional, onde o marido não lhe dá suporte na gestação, onde tem brigas, onde tem agressões físicas, todo aquele hormônio de cortisol e outros hormônios de estresse, que é esse hormônio aqui que é liberado quando você acha que o cachorro vai te atacar. Então é liberado um hormônio de cortisol que te deixa em alerta, te deixa ali preparado para atacar ou para fugir. Esse hormônio também que a mãe gera, né, inconscientemente, claro que ela não sabe disso, né? Mas ela gera por estar estressada, por estar ansiosa. Esse hormônio vai passar para o bebê. Ou seja, o bebê tem uma tendência maior do que o outro, que foi teve uma gestação bem, feliz, plena. Esse bebê que recebeu cortisol, recebeu hormônio de estresse, ele tem uma tendência maior de desenvolver ansiedade. Ele tem uma tendência de desenvolver ansiedade, porque passou pela placenta esses hormônios que a mãe sentia, que a mãe liberou quando sentia todos esses, né, essas situações estressantes. Então, mas os frutos é o medo do que irá acontecer. Eu tenho medo que o cachorro vai me atacar, eu fico ansiosa. Eu tenho medo que eu vou perder o emprego, eu fico ansiosa. Eu tenho medo que eu vou pegar a Covid-19, eu já fico ansiosa. Aconteceu comigo algo assim. Logo no início da pandemia, com aquelas mortes, com aquele noticiário 24 horas dizendo que morreu, teve um momento que eu estava na minha sala e eu falei, gente, se eu pegar, posso morrer. Eu posso morrer a qualquer momento eu pegando essa doença. Se eu passar para minha filha, que tem bronquite, ela pode ir primeiro do que eu. E naquele momento, eu falo isso assim, foi uma experiência bem marcante, porque naquele momento eu comecei a ficar angustiada. Ou seja, eu pensei, a ansiedade começa no pensamento. Eu pensei que eu poderia pegar a doença e poderia morrer, poderia passar para minha filha e ela morrer. Eu fiquei angustiada no presente, naquele momento que eu estava tendo aquele pensamento de morte. Eu fiquei angustiada, triste, desesperada, e o meu organismo começou a reagir. Porque o seu corpo reage, por isso que temos as doenças psicossomáticas. Porque o corpo reage às suas emoções. Aquela angústia passou para o meu corpo e eu comecei a sofrer, eu comecei a ter crise de pânico. Naquela tarde, sentada no sofá da minha casa, eu comecei a ter crise de pânico. Eu fiquei com a respiração, parecia que eu ia desmaiar, parecia que eu ia morrer, fiquei tremendo, o coração começou a acelerar. Aí sabe o que eu fiz? Eu pensei na hora, louvar a Deus. Aí eu comecei naquele momento, eu levantei do sofá e comecei a louvar. E comecei a dizer, Deus, o Senhor é o Deus da minha vida. Não cai uma folha da árvore se o Senhor não permitir. O Senhor é o Deus que tem o controle de tudo nas tuas mãos. E quando eu comecei a falar, a proferir essas palavras, eu comecei a me acalmar. Aquela crise de pânico, aquela sensação de desmaio, de morte que eu estava tendo, naquele momento, começou a diminuir. E eu comecei a falar, eu comecei a profetizar, no caso é proferir palavras. Eu comecei a proferir, comecei a falar que Deus estava no controle, que não iria acontecer nada comigo antes do tempo,
que Ele é que guarda, que Ele é que cura, porque Ele é o Senhor Jeová Rafá, que cura toda enfermidade. E aí foi me acalmando. A ansiedade foi diminuindo. Esse foi algo assim bem marcante na minha vida. O estresse, a agitação, a raiva, a sensibilidade, a pessoa hipersensível, né? Isso tudo gera ansiedade. As causas, já falei, ela é biológica, ela é no ambiente, ela vem também de uma criação rígida, porque uma pessoa que está o tempo todo exposta a brigas, exposta a situações estressantes, ela fica uma pessoa ansiosa, né? Eu lembro de uma vez que o meu irmão é menor do que eu, não, uns 6 anos mais novo que eu, e a minha mãe me pediu para ir dar um recado para a minha tia. E só pelo simples fato que ele falou, eu quero ir com você. Aí eu voltei lá na minha mãe e falei, ele pode ir comigo? Só pelo simples fato de eu perguntar se ele poderia ir comigo, dar o recado, ela me deu uma surra de fio de energia. Não foi chinelo, não foi cinto, isso aí é fichinha. Ela me deu uma surra de fio de energia. Ali eu me sentia injustiçada. E ambiente assim, estressor, um ambiente que você tem punições injustas, punições irreais, que você não sabe por que está sendo punida, que você não vê justificativa, se é que a punição, a agressão física tem alguma justificativa, mas vamos lá, isso é outra pauta. Momentos, ambiente assim, onde você se sente incapaz, insegura, onde você não sabe se a pessoa vai te abraçar ou se a pessoa vai te bater por alguma pergunta que você faça, por algo que você faça, você gera ansiedade. Você fica uma pessoa ansiosa. E eu me criei nesse ambiente estressante, numa criação rígida, onde eu era punida, né, por qualquer motivo, onde eu não tinha o acolhimento e o amor, e ali eu desenvolvi ansiedade ao longo do tempo, né? E também o ambiente natural que você vive, a pandemia, você o tempo todo ouvindo televisão, vendo só notícias de morte, isso te deixa estressado, ansioso, te deixa ansioso, preocupado. Eu dei o exemplo, né, sobre o que aconteceu comigo em uma tarde. E o que acontece? Qual é o remédio? Primeiro, o remédio está na palavra de Deus. A palavra fala em Filipenses 4:8, Paulo fala para os irmãos, tudo que é bom, tudo que é justo, o que é verdadeiro, o que é de boa fama, o que é virtude, nisso pensai. Pense nas coisas boas. Lembra quando eu falei que quando eu comecei a louvar, quando eu comecei a dizer que Deus estava no controle, que Deus é o Senhor da minha vida, que nada iria acontecer sem a permissão dele, a ansiedade foi diminuindo e a crise de pânico foi sumindo? Exatamente isso. Eu comecei a tirar o foco da pandemia, das mortes, e coloquei em Cristo, em coisas boas, coloquei nas mãos do Senhor. Também a palavra fala em 1 Pedro 3,9. Gente, hoje está muito quente. 1 Pedro 3,9 fala assim. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Desculpa. 1 Pedro 5, 7 fala assim. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Veja bem que há 2000 anos atrás já se falava em ansiedade. Imagina nos dias atuais. Lança sobre ele, ou seja, coloca aos pés da cruz, coloca aos pés de Deus, ora. E eu já descobri o segredo. Estou ansiosa, estou angustiada, corro para o quarto para orar. Corro para o quarto para dizer, e eu falo, Senhor, eu estou ansiosa por causa disso, eu estou preocupada por causa daquilo. Eu falo verbalizando como se eu estivesse falando com o meu pai terreno, que estivesse diante de mim, ou de um melhor amigo. Eu abro meu coração, eu falo de todos os meus medos, de todas as minhas mazelas emocionais, e ali o meu coração vai se acalmando, né? O meu coração vai se acalmando. Então o primeiro ponto, o primeiro segredo é isso: lance para Deus toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Segundo ponto, conheça as suas causas. Veja por que você está ansiosa. Onde se
origina, eita Jesus, onde se dá origem, desculpa gente, à sociedade. Esse vídeo não é cortado, não é editado, é assim mesmo, na cara e na coragem. Onde é que a sociedade tem origem? Qual é a origem da sociedade? Conhece-te a ti mesmo, como fala Sócrates, né? Busque ajuda psiquiatra, porque também é necessário. Se for ansiedade que você entra em crise de pânico, se você tem até medo de sair na rua, se você não tem mais nem força para ir trabalhar, busque ajuda psiquiatra, porque o remédio que ele vai te dar vai elevar a serotonina, que é o hormônio do prazer e do bem-estar. Viva o presente, viva o presente. Viva o presente, é o segredo. Entregue a Deus, é outro segredo. E é isso que eu tenho para vocês nesta tarde. Shalom para todos.